Qual tradução da Bíblia devo usar? Alguém aí já fez essa pergunta? Quantas vezes eu mesmo já fiz? Diante de tantas opções que nós temos, a gente fica na dúvida, qual que é a certa? Qual que é a melhor? Eu tenho aqui uma pilha de Bíblias, né, que já adquiri ao longo do tempo. Algumas são de estudo, outras de leitura meramente devocional, né? Mas sempre aquela ideia, né? Surge uma nova tradução no mercado, e aí aquela coisa, essa baseado nos últimos recursos, baseado nos estudos mais recentes, é a melhor tradução, aquela que traduz. Se você lê o prefácio, né, a edição de cada tradução dessa, você fica assim, quem está com a palavra, né? Todo mundo fala que essa é a melhor, essa é a melhor. Tem aqui, por exemplo, essa é uma das últimas traduções que foram lançadas aqui pela SBB, que é a Nova Almeida Atualizada. Temos essa daqui, essa da minha esposa. Mas essa daqui tá guerreira, né? É a edição corrigida e revisada fiel ao texto original, né? Mais popularmente conhecida como a ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Uma Bíblia que foi bastante utilizada já. Essa daqui foi também uma das mais novas lançadas, que é a Bíblia King James 1611, muito linda por sinal, da BV Books e a BKJ. Essa foi uma das minhas primeiras, NTLH, da Sociedade Bíblica também. Temos essa aqui é uma de estudo, né, a palavra-chave, mas essa daqui é a revista e corrigida, né, também aí de propriedade da SBB, e essa aqui também é outra de estudo, que é a Almeida Revista e Atualizada, a RA. Muito bem, e aí então nós temos aqui essa porção, opa, faltou uma que está aqui, que já está toda apagadinha, Nova Versão Internacional, a NVI, né? E então nós temos aqui mais essa aqui é da Sociedade Bíblica Internacional. E aí então fica a dúvida, qual que é a melhor, né? Nós temos, bom, primeiro ponto, né, para esclarecer o assunto. Falando em uma tradução da Bíblia, não vai existir uma tradução 100% correta, vamos falar dessa forma, né? Por quê? Porque dentro da linguística, cada língua, né, ela tem um formato próprio, vamos colocar dessa maneira, e toda vez que você traduzir, né, para qualquer outra língua que seja, haverá aí alguma forma de perda por conta disso, né? Você não consegue fazer uma correlação palavra por palavra de maneira que você consiga transmitir a mesma ideia, né? Há toda aí um, uma questão histórica, cultural, de significância, né, de semântica, que estão aí presentes nas palavras, que você não consegue simplesmente transportar isso de uma língua para outra. Então, nesse sentido, é até interessante nós termos mais opções, né, mais traduções da Bíblia. Eu mostrei aqui algumas, existem outras ainda, né? Isso aqui não foi só para ilustrar mesmo, mas existem ainda outras opções na língua portuguesa de Bíblias disponíveis. E às vezes isso é interessante no sentido de comparação, que isso te permite, isso nos permite verificar, às vezes, as duas traduções, por exemplo, que você está comparando estão corretas, né? E as duas se complementam ali em determinado versículo. Eu acho muito interessante, a título de curiosidade, existe essa Bíblia aqui, que é a Amplified Bible. Ela só tem na versão em inglês. Nós não temos uma tradução portuguesa nesse sentido. Não sei se existe algum projeto em andamento. Acho ela muito interessante. Gosto muito dela porque ela procura
ela procura trazer, ela procura reparar esse problema de transporte, né, entre línguas, através de parênteses, através de colchetes, ahn, trazendo o sentido que foi perdido, vamos falar assim, né? Por exemplo, digamos que em algum versículo ali fala assim, busca o Senhor, mas o que que significa buscar? Você pode buscar a chave de casa que você perdeu, né, na bolsa, você pode buscar um documento que você enfiou, você não sabe aonde que está, né, e só que você pode fazer isso de qualquer maneira, faz apressadamente, faz, né, enfim. Então, o que que significa esse buscar? O que que a língua hebraica trazia no original, né? E aí ele vai abrir um parênteses, né? Então vai colocar assim, busque entre parênteses, diligentemente, fecha parênteses, ao Senhor. Então é esse tipo de busca que nós devemos ter, né? Bem-aventurados, né, os humildes, por exemplo, lá em Mateus 5, né? Que tipo de bem-aventurança? Bem-aventurados, ou seja, é, prósperos, invejavelmente felizes, né, com aquela alegria interior que não se abala pelas circunstâncias externas. Então, tudo isso ele abre esse parênteses e traz. Né? Então, o original não traz essas palavras, ele abre em parênteses o que significa aquele tipo de bem-aventurança. Então, ele não está inventando, ele só está trazendo para o português, de certa forma, a intenção do autor. Então, isso é muito legal, a efeito disso. Pena que só tem na língua inglesa. Tá certo? Então, a questão é, se você quer realmente uma tradução, aliás, se você quer compreender, né, realmente o que, que o texto diz, você precisa ler ele na língua original para você ter essa noção, tá ok? Friozinho tá ótimo, chimarrão. Ahn, Dentro dessas várias opções de tradução que nós temos, nós possuímos pelo menos dois tipos de diferenças importantes. Um é em relação à questão da equivalência. Nós temos alguns textos, né, que a edição do texto se valeu de uma equivalência mais formal e outros textos que se valeram de uma equivalência dinâmica. O que significa isso? Significa que a equivalência formal ela vai tentar trazer, tanto quanto possível, palavra por palavra, aquilo que estava no texto original. Inclusive, se você tem, às vezes, termos, né, que para a gente não faz muito sentido. Por exemplo, busque o Senhor com todo o seu rim. Acho que é alguma coisa assim. Como assim buscar com o seu rim, né? Acreditava-se na cultura que o centro, né, das emoções ficava ali, mais no centro, ali nos rins, né, e não no coração, como se tem a ideia hoje. Então, se a gente se valer de uma tradução mais dinâmica, nós vamos falar a busca de todo o coração, por exemplo, que pra gente faz mais sentido, mas não é isso que o autor original escreveu. Então você tem esse tipo de diferença entre as traduções. Então, de uma ponta, por exemplo, você tem a CF, que ela é de uma equivalência mais formal, e lá na outra ponta você vai ter, por exemplo, a NTLH, né, nova tradução na linguagem de hoje, entre outras também, que é uma equivalência mais dinâmica. Nunca essa é uma coisa assim 100%, você vai ter assim ao longo do caminho daí, né? Então, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada está mais para formal, mas ela é um pouco mais dinâmica do que a ACF. A NVI, ela tá quase no meio do caminho, né? Quanto mais dinâmico, mais isso facilita o entendimento. Porém, mais você corre o risco de ter alguma alteração de sentido. Por quê? Porque, de certa forma, o tradutor está traduzindo não só a língua para você, mas também o significado do texto. E é possível que ele não esteja 100% certo em todos os momentos. E quanto mais dinâmico, mais você beira algo que é mais uma paráfrase do que uma tradução. A NTLH, em muitas ocasiões, ela é mais uma paráfrase do que uma tradução. A Bíblia, a mensagem, por exemplo, é praticamente totalmente uma paráfrase. Então, eu pessoalmente não gosto. Você pode ler, às vezes, de uma forma
devocional, mas com bastante cuidado, porque não tem como você simplesmente pegar aquilo e falar assim, isso aqui é 100% palavra de Deus, porque isso pode ser muito do entendimento daquele autor, e você sempre vai ser enviesado naquele sentido do que ele disse, e você pode perder, né, um entendimento que às vezes realmente o Espírito Santo poderia trazer para você, né? Então, mas então essas são as opções. E aí nós temos um outro ponto, que é um ponto muito importante, que na verdade é o foco desse vídeo. Nós temos traduções que se baseiam no texto tradicional e traduções que se baseiam no chamado texto crítico. O que é texto tradicional? O que é texto crítico? Vamos lá. O texto tradicional, como diz, né, o nome, é o texto que foi utilizado assim por milênios na igreja, né? Portanto, ele é o texto mais tradicional. Basicamente, né, o Antigo Testamento é composto pelo texto massorético, né? Existe a Septuaginta também, por exemplo, e o Novo Testamento, né, baseado nos textos majoritários, bizantinos, textos receptos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E o texto crítico, ele uh, é um estudo crítico, né, dos manuscritos disponíveis, numa tentativa de aprimorar o texto bíblico, numa tentativa de se chegar mais próximo do original possível. Por quê? Porque os textos originais, eles foram perdidos. Você não consegue encontrar nenhum manuscrito hoje cuja a tinta ali saiu da ponta da pena, né, do apóstolo Paulo, Pedro, dos evangelistas ou qualquer outro autor que seja. Esses textos eles foram perdidos. A gente precisa entender, né, que os recursos materiais que se tinham disponíveis na época em que eles foram escritos eram recursos mais primitivos, né? Então se escrevia em papiro, por exemplo, em peça de madeira, de argila, enfim. E essas coisas são perecíveis, né? Com a ação do tempo e com o próprio manuseio, eles vão se desgastando até um ponto que se perde. Essa Bíblia aqui, por exemplo, a Bíblia da minha esposa tem uma outra muito parecida com essa, praticamente uma situação dessa, né? Se ela, agora ela meio que está aposentada. Se ela continuasse utilizando essa Bíblia, chegar no ponto em que ela começaria quase a esfarelar, vamos falar assim, um caso mais extremo, né? E aí não se tem mais, né? Não consegue mais utilizar. Uh, mas ainda os materiais que nós temos hoje são bem melhores, né? Então, por isso existe uma diversidade tão grande, né, de tradições. Uma, né, por essa questão linguística, né, o tempo todo se tentando acompanhar tantas mudanças na língua, como também tentando aprimorar, né, de maneira que seja mais faça mais sentido para a gente possível, né? A gente tem que lembrar que a Bíblia foi escrita, enfim, né, por um longo período de tempo, né? Mas mais de 2.000 anos, enfim, né, que ela foi escrita. Então, por isso que às vezes alguns textos são até meio complicados, às vezes de a gente entender, porque é outra cultura, é outro lugar, é outro tempo, né? Então, às vezes a gente tem que ter um certo cuidado com isso no trabalho exegético, no trabalho de interpretação, porque não é um autor moderno que a escreveu, muito embora o seu sentido permaneça muito atual. Mas bem, então, o que é esse texto crítico, né? Essa tentativa de se chegar a um texto melhor, mas essa tentativa se dá de que maneira? É uma coisa muito recente, uma coisa muito moderna. E aí é esse cuidado que nós precisamos prestar atenção. Esse texto crítico ele é baseado em descobertas recentes, né, de manuscritos antigos. Recente que eu falo é coisa de 200 anos para cá. Isso é muito recente, né? Falando sobre história da igreja, sobre história das próprias escrituras. 200 anos é uma coisa muito, muito recente. Eu acho que isso aí já é um ponto assim para se ter um cuidado, sabe, de qualquer editor moderno,
de se ter uma pretensão, sabe, que talvez beire até a arrogância de falar assim, não, esse manuscrito, esse texto que nós temos hoje é o melhor texto disponível. É uma voz de uma pessoa da modernidade falando contra o peso histórico de milênios. Então, acho que vale esse alerta, né? Mas então, o que são essas descobertas recentes? Basicamente, a ideia, né, é que os manuscritos que foram descobertos agora, eles seriam os manuscritos mais antigos. E por serem os mais antigos, supõe-se que eles sejam mais próximos aos originais. E se eles são mais próximos aos originais, provavelmente eles devem ser mais fiéis, teriam corrido menos risco de serem sofrerem erros de copistas, por exemplo. Né? Uma coisa é você ter uma cópia, por exemplo, que dista cerca de 200 anos do texto original. Outra coisa é você ter uma cópia que dista 500 anos ou 700 anos, ou enfim. Quantas cópias surgiram até que se chegou naquela que está mais longe, né? Quantas vezes esse texto foi copiado por quantas pessoas? Essa, então, é mais ou menos a ideia. A partir daí, supõe-se que, por ser mais antigo, é o melhor texto. E existe aí, então, uma discussão polêmica, né, entre os eruditos, entre os estudiosos, né, que chega até nós, que é o seguinte: o que é melhor? O mais antigo ou o que tem mais quantidade? E aí, o que você acha? Então, para pensar o seguinte: você tem aí textos que são mais antigos, porém tem uma quantidade muito pequena de texto. Você ficaria com esses textos? Ou então a segunda opção, você tem uma quantidade abundante de cópias que são mais recentes. Você excluiria esses textos por serem mais recentes, apesar de ser a maioria dos textos? É nisso que consiste. E é isso que eu quero trazer de reflexão para vocês hoje. Algumas coisas que eu li, algumas coisas que eu vi, e eu gostaria de resumir, porque essa sempre foi assim uma dúvida que volta e meia vinha na minha mente. Né? Qual texto que realmente é o melhor, qual texto que eu posso confiar naquilo. Eu não pretendo aqui fazer isso de forma exaustiva e apresentar todos os argumentos, até porque isso se tornaria um vídeo muito grande e não é o meu objetivo. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links que você pode então aprimorar depois esse estudo por conta própria. O que eu quero aqui é trazer um resumo, de forma talvez até quase superficial, porque talvez o que eu vou falar aqui você nunca tenha se atentado para isso, assim como eu também não. E são coisas muito importantes. Eu acho que é algo que faz diferença. Não é simplesmente questão de nomes, questão de diferenças insignificantes. Nós temos alguns problemas aqui. E a maioria das pessoas simplesmente não se atentam para isso. Algumas pessoas até mesmo partem, né, para alguns caminhos mais extremos, né, e causam certo medo, né, parece um extremismo, um fundamentalismo, não que somente essa versão é a certa, as outras são coisa do, enfim, né? E aí algumas pessoas então até desistem sequer de estudar sobre isso porque acham que vai cair num extremo ou em outro. Então, enfim. Vamos lá. Quando a gente fala de texto tradicional, o que é esse texto tradicional? Como estava dizendo, né? O texto tradicional ele é o
mais tradicional, ele é mais antigo, ele é o que foi mais utilizado pela igreja, né, ao longo de toda a história. Esse texto ele é também chamado de texto bizantino ou texto sírio. Por quê? Porque são os manuscritos que os cristãos da igreja oriental, né, da igreja lá que tinha ali do Império Oriental, que né, a expoência ali era Bizâncio, enfim, trouxeram para o Ocidente a partir de uma perseguição que houve. Então eles tiveram que fugir, né, abandonar suas casas e, como bons cristãos, eles levaram suas Bíblias juntos, né? Mas suas Bíblias eram manuscritos ainda, né? Então, trouxeram para o Ocidente. Esses manuscritos eram mais de 5.000 manuscritos que eles trouxeram consigo, tá? A Síria foi o lugar onde houve a maior concentração da igreja, né? Se você lê a Bíblia, ali Antioquia, que ficava na Síria, era onde os cristãos, né, foram primeiramente chamados de cristãos, havia ali uma presença apostólica muito grande, então muitos textos foram escritos ali naquela região e a igreja estava bastante concentrada ali nessa região, né, na Ásia, ali no Oriente Médio, e simplesmente esses textos foram sendo copiados, foram passados adiante, e cada vez, né, que um texto era escrito, por exemplo, Paulo escrevia uma carta, né, para uma determinada igreja. Evidentemente, essa carta não ficaria só ali guardada naquela igreja, mas cópias seriam feitas para que isso pudesse ser distribuído para outras igrejas também. Então, era um processo bastante massivo de cópias, né? É importante ressaltar que, apesar da quantidade, né, de cópias, de copistas que eram feitos, o entendimento é importante, né? Esses cristãos que copiavam os textos eram cristãos que entendiam que aquela era a palavra de Deus. Então, todo zelo, todo cuidado ali era importante para que não se cometesse nenhum erro. Afinal, eles estavam lidando com uma palavra santa, a palavra de Deus. Então, havia um cuidado muito sério com isso. Ok? Então, a gente percebe que, dentre todos esses manuscritos, né, de mais de 5.000, a quantidade de divergências, de diferenças entre eles são mínimas, né? São realmente pouco relevantes, né? E, ou seja, uma coesão muito grande. E esse, uh, esses manuscritos, né, os manuscritos bizantinos, eles também são chamados majoritários, né, o texto majoritário, porque é o que possui a maior quantidade de manuscritos disponíveis, de cópias. Tá? E a partir desses vários manuscritos, lá, né, próximo do período da Reforma, Erasmo de Roterdã compilou o texto do Novo Testamento, a partir desse que foi chamado Textus Receptus. Por quê? Porque foi o texto recebido, né? Ele não criou algo novo. Ele pegou aquilo que os cristãos trouxeram, compilou, né, e trouxe um novo testamento completo. Esse texto, né, o texto Receptus, foi o texto usado pelos reformadores, o texto usado por toda a igreja, né, especialmente protestante, ao longo, enfim, né, de toda a história, até pouco tempo. Até pouco tempo. Esse era o texto base que era utilizado. Ok? E aí, então, surge esse texto crítico. O que é esse texto crítico, então? Ele baseia-se num punhado de manuscritos que foram descobertos recentemente, principalmente, né, dois ali, os principais, que foram encontrados em Alexandria, no Egito. Então, o texto crítico, depois que foi ali trabalhado por Westcott Hort, né, e dando-se sequência depois ao trabalho com Leslie Alland, que é a base para a maioria das versões modernas que nós temos, né, que é
as sociedades bíblicas utilizam, à exceção da trinitariana, uh, esses textos, então, eles são, eles são baseados principalmente nesses achados, né, em Alexandria. E aqui agora vai uma outra coisa para se pensar. Ao menos simbolicamente, nós sabemos o que sobre o Egito. Né? O que o Egito representa, né, pelo menos simbolicamente, na história do povo de Deus. Sempre foram inimigos, certo? Mas para não ficar só no simbólico, nós podemos também entender geograficamente, historicamente, qual era a presença da igreja em Alexandria, né? Quais são os relatos que nós temos da presença de apóstolos, por exemplo, em Alexandria, né, no Egito. E qual era a língua que se falava nesse lugar? Não era o grego, né? Então, a partir daí a gente começa a fazer algumas reflexões. Vamos lá. Em primeiro lugar, esse ponto, né? Você não tem ali uma fluência grega nesse território. E os textos, né, essas cópias eram gregas. Ou seja, você tem ali alguém, né, fazendo uma cópia grega, um egípcio fazendo uma cópia grega ali, num lugar onde que não há essa fluência. Qual é a probabilidade de se ter erros ortográficos? Bastante possível, bastante provável, na verdade. E quando a gente fala, né, do grego, acho que, enfim, toda língua deve ter algo desse tipo, né? Às vezes um ponto numa letra já muda totalmente o significado da palavra, né? Outra coisa, nós sabemos também que Alexandria ali foi um berço de muitas heresias, especialmente que questionavam, por exemplo, a divindade de Cristo. Muitos inimigos da fé procederam dali. Então, ok, né, nós podemos ter ali manuscritos antigos, mas qual é a garantia de que esses textos não foram produzidos por alguém que realmente não cria na divindade de Cristo, por exemplo, e que além da possibilidade de alterações acidentais devido à questão da língua, não possa ter, por exemplo, colocado ali alterações intencionais. Justamente pela sua descrença, justamente pela sua inimizade da fé. Pois bem, outro ponto interessante de ser notado é que esses textos, eles, eles não tiveram influência, não tiveram um fluxo de transmissão. Ou seja, são textos que foram abandonados pela igreja. E aí isso responde à nossa questão inicial. Peraí, o que é melhor? Um texto antigo e minoritário ou um texto que você não tem mais as cópias mais antigas, justamente porque de tanto que isso foi manuseado, de tanto que isso foi copiado, os primeiros se perderam. Ora, se os textos antigos estão preservados, isso obviamente significa simplesmente de que esses textos não foram utilizados. Ficaram lá jogados de escanteio. Tanto é que um desses textos foi encontrado numa lixeira de um monastério que estava sendo encaminhado para ser queimado. Interessante. Você sabia que a sua tradução moderna da Bíblia provavelmente contém muitos trechos que foram tirados de uma tradução que estava no lixo para ser descartada? Uma coisa bastante estranha que essas coisas foram trazidas para a gente. Mas enfim,
como eu disse, é uma meia dúzia, né, de textos, né, que foram encontrados e que, de repente, se disse que esses textos eram melhores contra a maioria das cópias que nós temos disponíveis. Ahn, eu falei ali das heresias, né? O arianismo, se eu não estiver enganado, que era justamente a heresia ali que contradizia a divindade de Cristo, saiu dali, tá? Ahn, existe outro problema. Esses manuscritos que foram encontrados, além de serem poucos, né, uma minoria, eles contêm uma quantidade absurda de erros, sejam erros ortográficos, omissões de palavras, omissões de versículos, omissões de textos maiores, contradições. Ou seja, apesar de serem uma minoria, você não consegue nem mesmo classificar, né, esses textos dentro de uma categoria, porque a maioria deles simplesmente se discordam tanto entre si que você não consegue uni-los, sabe? Um, Depois eu vou confirmar essa informação, mas se eu não me engano, somente nos evangelhos são mais de 3.000 divergências entre esses textos. Qual é a confiabilidade de um texto assim? E com que argumento se pode dizer que esses são os melhores manuscritos, como se diz hoje? Parece que simplesmente se abriu mão de todas as evidências externas, né? Porque nós não estamos aqui só falando de período de tempo, não. Né? Não se trata só de ser o texto mais antigo ou os textos mais recentes. Não se trata nem mesmo só de ser o que tem mais quantidade, o que tem menos quantidade, mas trata-se também da análise do próprio texto em si. Como eu disse, o texto majoritário ele possui uma coesão muito grande. Depois eu vou olhar aqui se eu acho alguns dados mais específicos para achar, e aí eu passo. Mas esse texto minoritário, texto crítico, ele possui uma quantidade de erros, uma escrita muito mal feita. Alguns, por exemplo, inclusive, é, cortejadores do texto, né, notaram que numa mesma linha, por exemplo, foi escrito umas duas vezes por cima, em períodos diferentes, sabe? Como que numa tentativa de reescrever, alterar, ou não sei, sabe? Mas é nítido, né, a questão do uso da tinta ali. E aí, então, nós voltamos à questão de Alexandria, não existia ali presença apostólica, não existia ali a presença da igreja. Então, eu pergunto para você, quem dos autores originais ou de pessoas próximas aos autores originais estava ali para auditar esse texto? Quem é que poderia ali fazer uma revisão editorial desses textos para falar se aquilo procede ou não procede? Quer dizer, né, dado uma presença pequena ali da igreja nessa região naquela época, não se tinha esse cuidado. Agora, qualquer texto, qualquer cópia feita na Síria, feita ali nessa região, que aqui pertence o texto tradicional, ora, uma presença massiva da igreja ali, qualquer erro, qualquer coisa, mesmo que um copista pudesse falhar durante o processo de cópia, esse erro poderia ser denunciado a qualquer momento por qualquer pessoa que estava ali. Ou seja, ah, uma segurança, uma confiabilidade de qualidade muito superior ao texto, pro texto bizantino do que para um texto alexandrino, sabe? Então, eu não consigo entender realmente como que essa teoria ganha tanto espaço, tanto nas universidades. Aliás, parece haver inclusive uma. Você precisa ter cuidado para falar sobre isso é, em alguns seminários teológicos, porque às vezes você pode simplesmente não ter espaço. Né? Isso não sou eu que estou falando, isso pelo menos é o que eu ouvi e estou repassando.
Mas é interessante porque você vai notar que a maioria, né, das igrejas, dos cristãos hoje, simplesmente abraçaram essas versões modernas, esses textos modernos, que se baseiam, né, no texto crítico, né, ali, é, depois editado ali por Nestle Aland, mas, né, que a teoria vem de Westcott Hort. Né, foram duas pessoas ali que montaram um texto a partir desses manuscritos alexandrinos, com a presença de alguns outros manuscritos também, mas principalmente desses dois. Isso ser simplesmente aceito, difundido, e mas, de verdade, qual é o argumento, com base em que se pode afirmar que esses manuscritos são os melhores? Todas as evidências mostram o contrário disso. As evidências externas mostram o contrário disso. E aí isso nos leva para um segundo ponto. Se não se há evidências externas para apontar qual é o melhor texto, então vamos lá. Nós temos aí mais de 5.000 manuscritos, né? Considerando aí tanto o texto majoritário, minoritário, juntando tudo. Nós temos aí uma quantidade enorme. Aí a grande pergunta é, beleza, vamos escolher qual texto nós vamos usar na nossa Bíblia, qual manuscrito nós vamos utilizar aqui para fazer a nossa edição. Com base em que nós vamos escolher esse texto? Evidências externas nós podemos constatar que não estão sendo levadas em consideração, porque se fosse levada, se descartaria praticamente por completo esses textos. Talvez tenha alguma contribuição e outra, não sei, mas a grande maioria vai para o lixo. Aliás, já estava no lixo e foi resgatada do lixo. Então, se não é por evidências externas, então é por evidência interna. E isso é outro grande problema que acontece. Ou seja, a escolha do texto que vai ser utilizado, do manuscrito que vai ser utilizado, se dá principalmente por evidências internas do que externo. O que eu quero dizer com isso? O que são evidências internas? Evidências internas é o que está dentro, né, da cabeça e do coração do tradutor. Ou seja, aquilo que ele vai julgar sendo o melhor. Isso é meio problemático, você não concorda? Porque nós estamos realmente dependendo de pessoas. E eu não estou aqui julgando a intenção dessas pessoas. Mas nós não devemos confiar em homens. Colocar a nossa confiança em homens, principalmente para um trabalho tão importante como esse. E isso realmente é comprovado, porque já que, né, o texto crítico omite palavras muitas vezes, algumas das palavras que você vai ler na sua Bíblia não estão presentes no texto original. Tomando que por base o texto original é um desses manuscritos do texto crítico, algumas palavras da sua Bíblia vão estar ali que simplesmente não estão, porque o texto original omite essas palavras. Então, e você nota, né, pela escrita, pela maneira como o texto é escrito, que muitas vezes é um texto confuso, e que pelas coisas que eu já falei, né, a quantidade de erros, as omissões, as remarcações, isso mostra simplesmente um descuido por parte do copista, o que indica uma grande probabilidade de que para aquele copista aquilo não era a palavra de Deus. Aqueles que lidam com a palavra de Deus, copistas, né, que lidam com a palavra de Deus, eles eram extremamente cautelosos, extremamente cuidadosos ao traduzir palavra por palavra, para que, ou melhor, ao copiar, né, palavra por palavra, para que não houvesse nenhuma alteração. Agora, se você pega um texto avacalhado, qual é o cuidado que essa pessoa teve? Qual é a concepção, qual é o pressuposto que esse copista tem em relação ao texto que ele tem na mão? Se ou ele não está nem aí para Deus, né, e trata coisas de qualquer maneira, ou ele simplesmente não acredita que aquilo é a palavra de Deus, de qualquer maneira, ele não vai ter o cuidado devido com aquilo.
Então, eu estou falando daquilo que está presente nas nossas traduções da Bíblia hoje. Por que é chamado texto crítico? Né? Porque ele se vale dessa ciência que é chamada crítica textual. Ou seja, você tem um crítico textual que ele vai criticar os textos que ele tem disponível. Ele vai pegar os diversos manuscritos que ele tem ali, ou seja, ele vai ter em mãos o texto majoritário, são mais de 5.000 manuscritos, ele vai ter ali meia dúzia de outros manuscritos que são do texto minoritário, e ele vai começar a julgar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Ele vai julgar, né? Ele vai criticar, ele vai, a partir daquilo que ele acha, falar o que encaixa e o que não encaixa. Né? Por isso que o nome do texto lá de Roterdã era texto Receptus, porque ele pegou e recebeu esse texto, juntou e disponibilizou. Né? Principalmente dado que a coesão da maioria dos manuscritos não dava esse trabalho de ter que ficar decidindo o que é e o que não é, porque ele simplesmente concordava entre si e pronto. Então, recebeu e entregou. Por isso é chamado texto Receptus. O texto crítico tem esse nome, por quê? Porque quando ele sai Google, não estou falando com você, intrometido. Quando o crítico ele vai pegar na mão, ele vai filtrar, né, os textos, e o que sair no funilzinho dele é aquele que vai passar pelo julgamento pessoal dele. Ou seja, é uma edição que se baseia no achismo do editor. E, como eu disse, muitas vezes ele vai conter invenções do editor, onde que se omite palavras, ele vai ali julgar qual palavra que eu acho que melhor se encaixa no negócio e vai colocar ali. Bom, existe esse texto crítico, né? Ele também é chamado de texto eclético. Por quê? Por causa desse ecletismo, né? Ele vai pegar lá um monte de coisa, ele vai escolhendo o que é, enfim. Então, a edição, né, que nós temos se torna uma colcha de retalhos, né? Ele vai corta um pedaço aqui, um pedaço aqui e vai remendando a coisa ao seu bel prazer, ao seu gosto. Ok? Quem foi o Westcott e Hort? Isso aqui é uma outra pergunta importante. Né? Foram duas pessoas, né, que, a partir dessas descobertas aí dos textos alexandrinos, principalmente, né, eles editaram, né, um texto do Novo Testamento e que serviu de base posteriormente, né, para as traduções que nós temos, né? Ou seja, nós temos aí, por exemplo, o Codex B, o Sinaíticos, o Vaticanos, né? Foi o Sinaíticos que foi encontrado numa lixeira, tá? O Vaticanos, por exemplo, é um texto que contém livros apócrifos, por exemplo, tá? Ou seja, um dos textos, então, que serviram de base, né, para as nossas versões modernas, era um texto, né, um manuscrito que continha apócrifos. Embora as nossas Bíblias, né, não tenham apócrifos, né, então não seria nem esse o ponto de preocupação, esses apócrifos não foram tragos. O que eu estou dizendo aqui é que a origem do texto que nós temos aqui nas versões modernas continha apócrifos. Então eu questiono esse texto, né? Eu questiono esses textos, a qualidade e, né, a confiabilidade de um texto assim. Ou seja, o texto então que o Westcott Hort montou, ele era um texto ecumênico, né? E ele ganhou então a nomenclatura revisado. Ou seja, eles pegaram o texto Receptus, né? E eles revisaram esse texto, eles revisaram esse texto. Isso, por si só, já é uma grande falácia, né? Esse termo revisado. Por quê? Porque ele não revisou coisa nenhuma, ele mudou o texto.
ele excluiu ali aquelas partes, né, do texto tradicional e botou um outro texto que não era. Então, você tem que falar de revisão de texto quando a gente troca o texto, né? Ele pode ter pegado a Bíblia, revisado, ó, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar, e aqui eu vou botar uma coisa estranha, aqui eu vou botar uma coisa estranha. Essa foi a revisão que ele fez. Como que era o caráter dessas pessoas? Isso é uma outra questão. Quem eram essas pessoas que fizeram esse trabalho, né? Eram homens incrédulos, eles estão ali próximos a Darwin, né, e a teoria ali da evolução, a origem das espécies. Eles acreditavam, eles eram darwinistas, eram evolucionistas, ou seja, não criam na Bíblia, não criam no relato da criação, não criam, né, em Deus como Criador. Eles eram heréticos, né, traziam aí heresias, eram liberais, e foram essas pessoas sem temor de Deus que trouxeram o texto que é utilizado nas versões modernas da Bíblia. Digamos que a gente esqueça tudo que foi falado até aqui, todas as evidências externas, e que eles fizeram um trabalho sério, científico, embora é estranho pegar um texto da lixeira, né? Mas enfim. Digamos que eles fizeram um trabalho sério, científico, de qualidade. Você confiaria a sua Bíblia, você confiaria a palavra de Deus numa edição feita por homens incrédulos e heréticos? Depois veio Nestle Aland, né? Então eles fizeram um texto a partir do texto de Westcott Hort, e o texto de Nestle Aland é o que é utilizado hoje. Não existe muita diferença, tá? Do texto de Nestle Aland. Você não vai ouvir falar, né, que o Novo Testamento de Westcott Hort vai ser de Nestle Aland, mas não tem quase diferença, tá? Então segue na mesma linha. E aí tem um outro detalhe, né, que para que se pudesse explicar, né, por que tem poucos manuscritos daquele texto, né, e justificar o trabalho dele utilizando aqueles poucos manuscritos, sendo que existe um fluxo de transmissão enorme do texto majoritário, ele inventou, né, uma hipótese, alguma coisa lá de Luciano, eu não vou me lembrar aqui nos links que eu vou deixar, você pode pesquisar melhor sobre isso, mas para dar uma explicação, para que então o texto dele fosse aceito. Agora percebe, ele teve que inventar um negócio para poder ser aceito o texto dele, porque é óbvio que a coisa não rola, a coisa não flui. Um texto sem fluxo de transmissão, né, contra um outro que tem uma tradição de transmissão muito, enfim, a coisa não cola. Então, alguma explicação tinha que ser dada para que aquele texto fosse escolhido. Ele deu uma explicação. Só que uma explicação que não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum fundamento histórico, não tem. Isso saiu da cabeça dele. Não sei de onde que ele tirou, não se tem, né, registros históricos que possam comprovar. Então, não é nenhuma teoria, é uma hipótese, não pode nem ser comprovado aquilo que ele falou. Então, é isso que a gente vai considerar, né? Ou seja, eles agiam de forma perversa. Eram homens sem caráter, não eram cristãos e agiam de forma perversa. Esse texto é o que está presente na sua versão da Bíblia moderna. Na nossa versão, né, que a gente possui aqui. Deixa eu ver se eu trago aqui algumas informações dentro disso que eu estou colocando. Esse texto de Westcott Hort, para entender um pouco melhor aqui a problemática, ele difere do texto Receptus, né, de Erasmo de Roterdã, que foi o texto da Reforma, enfim, por toda a igreja. Ele difere em 9.970 palavras, ou seja, 7%. 7% é pouca coisa, não dá 9.970 palavras. Nós estamos falando de uma Bíblia, né? É quase 10 mil palavras divergentes. Quando a gente fala de doutrina, de fé, né, que é
matéria de fé, que é coisa essencial para nossa alma, para nossa vida, caramba, uma palavra já seria suficiente para ter um problema. São quase 10.000 palavras. Uh, Textos receptos, né? Então, são 10.000 palavras divergindo de um texto que tem sido usado pela cristandade por 19 séculos. Percebe isso que eu estou falando? É muita pretensão, é muita arrogância. Pessoas agora de 2 séculos para cá querem impor uma coisa, querem afirmar uma coisa que contradiz 19 séculos de história. Por mais que se tenha uma pretensão de falar, não, hoje nós temos recursos que naquela época não tinha, sei lá se não tinha. Hoje foi descoberto os manuscritos, naquela época já tinha. Antes de ser escondido, eles já tinham isso na mão e não quiseram usar, caramba. E agora foi descoberto uma coisa que já tinha sido excluída, né? Então, é muita pretensão isso. O Westcott Hort, né, o texto dele se baseou no Códex B, nos Sinaíticos, que diferem entre si 3.000 vezes só no Evangelho, conforme eu já falei. E essa questão, né, do ecletismo, a questão da subjetividade, né, das evidências internas, um texto subjetivo, ou seja, você está lendo uma coisa que, se o cara que escreveu aquilo ali estiver errado, desculpa, você está lendo uma coisa errada também, né? Então, esse ecletismo ele não considera o peso de sustentação do manuscrito, ou seja, as evidências externas, e muitas vezes vão escolher até mesmo um manuscrito isolado, um manuscrito, contra, às vezes, milhares de outros. Você está entendendo? Às vezes o texto que está na sua Bíblia é o que tem em um lugar, enquanto existem milhares de outros, aquele foi descartado e ficou com aquele um. Só um exemplo, né? Pode-se dizer que 95% dos manuscritos disponíveis pertencem ao texto tradicional. 95% pertencem ao texto tradicional, tá? 5% restante, então, vai aí para o texto crítico. Porém, como eu disse, você não consegue classificar ele em um grupo, porque eles são extremamente distoantes. Então, muitas vezes, o julgamento, né, do crítico textual é ele optar entre menos de 1% dos manuscritos contra 95% do que se tem disponível. Sobre qual argumento? Né? E não só isso, não é só da quantidade, como eu já disse, existe ainda a evidência dos pais da igreja. Então, se você vai ler os documentos ali da patrística, dos pais da igreja, você vai perceber que o texto que eles utilizavam era um texto bizantino, é o texto que nós temos aqui como o texto majoritário, é esse texto que eles citam, que os pais da igreja citam, então isso é documentado. Ou seja, o texto que os pais da igreja, ou seja, aqueles que são lá mais próximos do original, lá dos primeiros séculos, era o texto que nós temos hoje como o texto tradicional. E não o texto crítico. Então isso já joga por terra que o texto mais antigo é melhor, porque nem os pais da igreja não utilizavam esse texto que eles estão querendo falar hoje. Então, por exemplo, em 1 Timóteo 3,16, que é um versículo muito importante, as nossas Almeidas escolheram 0,6% de uma variação em detrimento de 99% de outra variação. Ou seja, 99% dos textos diz uma coisa, 0,6% diz outra. Qual que eles escolheram? A menos de 1%. Só que tem um detalhe, não é uma coisa assim de uma palavrinha ou outra. Esse exemplo, por exemplo, né, esse caso aqui, é um texto que está apontando diretamente para a divindade de Cristo. Então, você pega aí 1 Timóteo 3,16, né? Vamos abrir aqui na ACF. Nós lemos aqui na ACF o seguinte, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. De quem está falando? De Jesus Cristo. Quem é que veio em carne? Foi Jesus Cristo. Quem é que está falando que veio em carne? Deus. Ou seja, o texto claramente está falando que Jesus Cristo é Deus. Ok? E aí, de forma bastante inocente, você vai tomar aqui a sua
NVI, a sua Almeida Revista Atualizada, e aqui você vai... interessante que não é NVI não. A Almeida Atualizada vai colocar assim, aquele que foi manifestado em carne. Aquele quem? Aquele Jesus, óbvio, né? Jesus, beleza, tá falando de Jesus ali. Só que excluiu a referência da divindade de Cristo. Parece pouca coisa? Será? Nós estamos falando aqui da divindade de Cristo. Agora, é interessante uma outra coisa. Eu falei que na NVI falava, né? E, não, na NVI está colocado aqui, Deus foi manifestado em corpo. Mas depois de Deus tem uma letrinha, B. Aí você vai lá na nota de rodapé e você vai ler aqui na notinha de rodapé. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Ó, 3,16. Muitos manuscritos dizem aquele que. Legal, muitos manuscritos, né? Você pensa assim, então será que é Deus mesmo? Muitos falam que é aquele que. Aí põe uma dúvida na sua cabeça, não é verdade? Muitos quantos? 0,6% contra 99% para você é muitos? O que você acha? Desculpa, isso é desonesto. Isso aqui, essa nota de editor é desonesta. Ela leva o leitor ao engano e põe em dúvida uma doutrina essencial, fundamental da fé, tá? E aí, então, em números, né, por exemplo, final de Marcos, né, outra polêmica, os versículos, acho que é 9 a 16, se eu não me engano, cada manuscrito siríaco, ou seja, cerca de 1000 manuscritos, trazem para o final de Marcos, contra um que omite esse manuscrito, que é o sinaítico. Então, na verdade, de todos os manuscritos gregos conhecidos, são cerca de 1.800 manuscritos, somente 3, incluindo também o Vaticano, excluem o final. E aí, então, você vai lá na sua Bíblia e você vai ver um colchete ou uma nota de rodapé, né, no final do Evangelho de Marcos, falando assim, olha, tem manuscrito aí que fala que não tem. É 3 contra 1.800. Botando em dúvida a sua Bíblia. E aí nós temos um problema. Porque eu já vi vários vídeos, né, também procurando aí essa questão de qual a melhor tradução e tal, e tudo isso que a gente está falando aqui é reconhecido, mas eles falam, olha, não se preocupa com nada disso, fica tranquilo, fica com a mente tranquila, porque isso não altera a nossa fé, isso não altera a base do texto bíblico, que realmente, né, se você vai comparar, por exemplo, o que está na Almeida ali, foi omitida a divindade de Cristo, mas em outro lugar, em outro texto vai falar que Cristo é Deus, e beleza, tranquilo, né? Então se você ler a Bíblia toda, isso vai ser um problema para você, né? Ou às vezes um texto crítico, como a revista atualizada omite, que é o caso de 1 Timóteo 3,16, na NVI não vai omitir, lá tá. Então às vezes você compara uma, supre a falta da outra e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas para pensar o seguinte, quantas heresias são tomadas a partir da Bíblia? Quantas discussões? Então eu vou falar só duas coisas aqui. Às vezes, se você quer discutir com alguma pessoa, por exemplo, sobre a divindade de Cristo, sobre alguma coisa, ele vai abrir a Bíblia e vai falar que é 1 Timóteo 3 e você não fala nada. Às vezes você vai usar esse texto como argumento para falar assim, a Bíblia fala claramente que Cristo é Deus. Você vai lá abrir 1 Timóteo 3,16 e vai mostrar para ele. Ele vai pegar a Bíblia dele e vai abrir. Engraçado, aqui não fala. A minha não fala, a sua fala. Então, qual que é melhor? Eu escolho. É igual os tradutores, né? Fica subjetiva a coisa. E aí, qual é o peso do argumento? Se a Bíblia dele é a palavra de Deus igual à sua, então ele pode escolher. E aí ele pode simplesmente desconsiderar o texto que fala que Cristo é Deus, por exemplo. E existe um segundo problema. E o problema é a autoridade objetiva do texto. A autoridade objetiva do texto bíblico. Se, como essa teoria moderna diz, é impossível você ter uma clareza, uma coesão realmente de qual que é o texto bíblico original, qual que é a escritura original, um belo dia para gravar vídeo com reforma. Mas enfim, se você
se você tem esse questionamento, sabe, se você abre a sua Bíblia e você vê um colchete lá dizendo assim, olha, ainda fala isso, né? Alguns dos melhores manuscritos não trazem esse texto. Alguns dos melhores manuscritos trazem de forma diferente. Aí de verdade, dá para mandar, dá vontade de mandar para as cucuias, né? Porque melhores? Como assim melhores? Qual é o argumento para dizer que aquele é o melhor? Diante de tudo que está sendo exposto aqui. É muito desonesto. Me desculpe. É muito desonesto. Mas aí vai botar lá o colchete. Ou vai botar uma nota de rodapé. E aí o que acontece com a sua fé? Peraí, é texto bíblico? Não é? É palavra de Deus? Não é? Isso vai minando a fé das pessoas. Não estou falando que é de todo mundo, né? Tem pessoas que já têm a cabeça mais formada. Mas nota o perigo, o prejuízo em potencial que isso pode trazer. E aí eu não estou falando sobre entender que aquele texto é assim ou assado, mas chegar no ponto de pessoa simplesmente questionar, peraí, mas se ninguém sabe o que é realmente texto bíblico, da mesma maneira que é nesse texto, pode ser nos outros também. E aí para onde que vai a autoridade do texto sobre a vida da pessoa? É muito fácil daí, então, a pessoa lê um texto, ela não gostar daquilo, fala assim, não, mas isso aqui pode simplesmente ser diferente, não ser a palavra de Deus, então eu não vou ficar com isso, aí eu começo a escolher, etc., ou mesmo questionar a própria divindade, né, da palavra de Deus. E aí uh, é o ponto em que a Bíblia perde a sua autoridade objetiva e se torna uma autoridade subjetiva, uma coisa que vai de acordo com cada um, que cai para o relativismo. E isso aí é bastante ruim, né? Vamos ver se tem mais alguma informação interessante aqui. Aqui uma outra informação, né? Dentro do manuscrito, dentro do texto bizantino, né, que são mais de 5 mil manuscritos, existe somente 0,2% de variação em suas palavras. Menos de 300 palavras de 140 mil que compõem o Novo Testamento. E não são diferenças realmente significativas que vão trazer qualquer matéria de essência de fé. 0,2% de variação. Tá? Isso dentro dos mais de 5 mil manuscritos do texto bizantino. Agora você vai para o punhado do texto crítico, como já foi falado, só nos evangelhos são mais de 3 mil discordâncias. Quando você vai botar a Bíblia inteira, você tem até livro faltando, por exemplo, né? Então, qual o peso, qual a confiabilidade que se pode dar para isso, tá? E aí nós temos aqui, né, falando dessas versões modernas, além das que eu falei, né, nós temos aí a NVI, NA, NTLH, King James atualizada. É muito desonesto isso, desculpa, é muito desonesto. Você pega um nome, mesma coisa Almeida, tá, da Sociedade Bíblica do Brasil, você pega um nome nome feito King James, a versão autorizada, que se baseia no texto recebido, o texto acho que mais lido no mundo inteiro, né, enfim. E aí você pega esse nome de aceitação mercadológica, vamos falar assim, e aí King James atualizada. Pronto, né? Melhorou então 100% a coisa, né? Atualizou, agora trouxe lá de 1600, trouxe pra gente aqui. Excelente, excelente nada, porque não é King James, não tem nada a ver com King James, não é. Deveria ser um crime usar esse nome. Tá? Almeida fez o texto recebido, a partir do texto recebido. E você tem hoje Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada. Isso deveria ser um crime, porque isso é falsidade ideológica. Almeida não escreveu isso. Aí eu troquei e-mail, né, com a Sociedade Bíblica do Brasil. Eles respondem assim: não, se Almeida estivesse presente nos dias de hoje, ele também iria utilizar o texto crítico. É uma piada isso. Os caras estão querendo botar uma ideia na cabeça do homem que tá lá no túmulo, coitado. Deixa descansar em paz. Quem é que diz que ele utilizar isso? Baseado em quê? Baseado na sua ideologia? Baseado nessa ideologia presente nos dias de hoje, que não tem de longe 100% de aceitação, sabe? E aí usar o nome dele para apresentar uma versão é falsidade ideológica. Desculpa, isso é para ganhar mercado. Não é Almeida. Almeida não escreveu isso que você tem aí na mão, que você está lendo. O que você está lendo aí é um texto ecumênico.
que vem aí da teoria perversa de Westcott Hort. Desculpa, não é, tá? Beleza, nós temos aqui também a tradução Novo Mundo, que é utilizada pelas Testemunhas de Jeová, que aí pronto, né, deu margem para um monte de coisa. Daí a ilustração, os caras pegam a Bíblia deles, que baseado no texto crítico, inclusive, vão omitir as passagens que falam sobre a divindade de Cristo e pronto, acabou. Engana um monte de gente, tá? Então, principalmente a tradução que eles, o texto que eles utilizaram, o Códice Vaticanos e o Códice Sinaíticos, além de alguns outros manuscritos também, tá? Então, para finalizar esse ponto, né? Beleza, falamos de um monte de coisa aqui. E daí? E daí? E daí? Qual que é o problema disso? Bom, os problemas são sérios, igual foi ilustrado, não são alguns, uma questão meramente de palavras, mas muitas das divergências, das omissões, das contradições, dos erros presentes no texto crítico são, coincidentemente, textos que falam sobre a natureza de Cristo, ou sobre a sua divindade, ou sobre a sua humanidade. Textos que falam sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. Existem outros problemas, existem erros, existem contradições. Sabe que um cético hoje pode pegar uma Bíblia dessa e falar, engraçado aqui, ó, aqui fala que o autor do versículo aqui é Malaquias ou é Isaías, eu não lembro, e não tem nada a ver, é outro autor, então o autor bíblico está errado, então isso aqui não é palavra de Deus, coisa nenhuma. Existe isso, existe um erro de autoria, como está escrito no profeta Isaías. Não foi Isaías que escreveu aquele negócio, foi Malaquias, ou eu estou confundindo, mas é coisa assim. Entendeu? É problemático. Outras diferenças também, né? Desse tipo. Aí você encontra erros ali, coisas que às vezes você não consegue solucionar, mas é claro, você está com uma tradução horrível da Bíblia na mão, é difícil você entender as coisas dessa maneira. Tá? Esses ainda são problemas menores, né? Os maiores que eu acredito são esses. Você afetar a divindade de Cristo, afetar a doutrina da Trindade. E olha só, estamos falando aqui de 200 anos para cá. Coincidentemente, quantos problemas nós temos tido desse nível? De questionamento da doutrina da Trindade nos dias de hoje, de questionamento da divindade de Cristo. Eu deixo isso como reflexão. Né? Além do próprio problema da autoridade objetiva do texto, ou seja, você tira a autoridade e olha o que nós temos hoje, relativismo. Não estou dizendo que necessariamente essa é a causa, mas nós podemos refletir sobre esses paralelos. Tá certo? Bom, então acho que isso é suficiente para pensar. Dito isso, eu não estou aqui insinuando que você deva pegar a sua Bíblia e jogá-la no lixo. Tanto é que você vê que eu tenho aqui várias delas, e essa não é a proposta. Bom, não deixam de ser boas traduções para a gente ter, no sentido de que há uma facilidade no entendimento do texto. A questão da equivalência formal, por exemplo, e por ser um texto às vezes antigo, traz algumas dificuldades de entendimento. Então, você pegar, por exemplo, King James lá de 1611, a inglês mesmo, assim, tem muita coisa que vai ser difícil de entender. Então, você pega uma NVI, por exemplo, ou a NIV, né, se a gente estivesse falando de inglês, ficaria mais fácil de se entender. Tá? E não é 100% do texto bíblico ali que está errado, não é 100%. Então, muita coisa realmente você vai ter uma leitura mais fluida. Fazendo parênteses aqui, que eu deveria ter dito no começo, a intenção também desse vídeo aqui é falar mais especificamente do Novo Testamento. Existem diferenças no Antigo Testamento também, mas elas são muito menores, muito menos problemáticas, acredito. Então, a gente pode focar aqui no Novo Testamento com boa adequação, tá? Tranquilamente. Então, você pode fazer a sua devocional na NVI, por exemplo, você pode fazer a sua leitura na NAA, tem a século XXI também, né, uma das mais recentes. Beleza, tá? Não tem problema, isso facilita. Eu acho interessante você ter o quê? Ter comparação, como eu disse. Não existe 100% de
perfeição numa tradução. Tá? Então, por exemplo, digamos que a melhor seja aqui a disposição ACF. Vai ter coisas que em algum lugar, talvez, né, a NTLH traduziu melhor do que a ACF. Ou não dizendo talvez melhor, mas as duas estão corretas ali, mas talvez na NTLH está melhor para entender. Tá? Vai ter coisa que provavelmente na CF, por ser uma tradução, né, de uma língua para o português, talvez o tradutor não foi tão feliz como numa das outras versões. Tá? E tá tudo bem com isso. A gente precisa entender que a autoridade do texto bíblico não está na tradução, está no texto bíblico original. Então a Bíblia é a palavra de Deus. O texto original é a palavra de Deus. Hoje nós temos as traduções que nos permitem o mais possível tentar chegar nesse original. Mas às vezes pode ter algum pequeno erro, alguma coisa que quando você vai para o original isso pode ser resolvido, ou com entendimento histórico, cultural, enfim. Mas isso não exclui a autoridade. Tá? E dito isso, nós poderíamos então pensar então qual o que eu faço, né, dentro de tudo isso. O que eu posso fazer? Leia as suas traduções. Mas quando você pensar em ensino, em pregação, você precisa ter um texto confiável. Você não pode se basear uma doutrina, um texto ruim que nós temos nas versões modernas. Tá? Então, no mínimo, tenha uma Bíblia do texto tradicional para você fazer conferência e tirar dúvida. Na dúvida, permaneça com o texto tradicional. Ela vai ser uma base mais confiável. Tá? Uma última, então, questão, né, falando sobre sociedades bíblicas. Aqui no Brasil nós temos, então, vamos falar assim, de editoras da Bíblia, duas principais. A SBB, né, que detém o direito autoral da maioria, né, desses textos que nós estamos falando aqui, e a SBT, Sociedade Bíblica Trinitariana. Uma curiosidade também para ficar para reflexão histórica. Como surgiu a Sociedade Bíblica Trinitariana? Havia a Sociedade Bíblica Britânica, isso aí tem aí no site deles para você conferir, e eles, um grupo de pessoas saíram da Sociedade Bíblica Britânica para fundar a Trinitariana. Por quê? E por que tem esse nome? Porque houve duas controvérsias principais ali entre esses membros fundadores lá pelo ano de 1804 com a Sociedade Bíblica Britânica, a qual incluiu apócrifos em algumas bíblias publicadas na Europa. Então esses membros eles não concordaram com a inclusão desses apócrifos. E havia na direção da Sociedade Bíblica a inclusão, né, de adeptos do unitarianismo, dirigindo uma sociedade bíblica. Então, para pensar o seguinte, você tem uma sociedade bíblica sendo dirigida, em parte, por pessoas que negam a Trindade. Isso é grave. Isso é grave. Isso se reflete nas traduções. Isso pode se refletir, por exemplo, na escolha dos textos. Então, lembra da análise subjetiva que a gente falou? Se você tem uma pessoa que não acredita na Trindade, então o cara tem à disposição 99% dos textos que falam que Cristo é Deus, e ele tem menos de 1% que ele fala que eu consigo excluir isso aí da Bíblia, e eu posso optar por isso, eu vou optar por isso. Mas quanto que há de evidências externas e quanto que há de um pressuposto interno, inclusive um pressuposto herético? E eles então, e havia também uma questão de reunião de oração que eles não queriam fazer, e aí então fizeram uma assembleia, né, anual, né, da Sociedade Bíblica,
e eles votaram sobre essas questões. A maioria, né, a proporção de 6 contra 1, não aceitou a proposta dessas pessoas, né, de tirar, né, esses membros de unitarismo que não creem na Trindade, esses aí que recusaram, é, eles recusaram a tirar os apócrifos da Bíblia, enfim, não resolveram essa questão. A sociedade bíblica não quis lidar com isso, e aí por conta disso, então, foram mais de 2.000 pessoas ali em 1800, final de 1831, e formaram uma nova sociedade bíblica, que é a Trinitariana, que explicitamente sustenta a doutrina bíblica da Santíssima Trindade e rejeita os livros apócrifos. Então assim surgiu a Sociedade Bíblica Trinitariana. A Sociedade Bíblica Trinitariana é a que publica hoje, aqui no Brasil, por exemplo, a ACF, que é a Almeida Corrigida e Fiel. E então isso é uma coisa estranha na história da sociedade bíblica, da qual deriva a Sociedade Bíblica do Brasil, que nós temos aqui hoje. Tá? Outra coisa estranha é que na Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, não existe nenhum texto que seja tradicional. Todos os textos, todas as traduções oferecidas pela SBB se baseiam no texto crítico, inclusive a Almeida Revista Corrigida, que eles dizem ser texto tradicional, mas tem um percentual menor que as outras, mas tem um percentual de texto crítico nelas. Qual é a tradição? A contradição? Na troca de e-mails que eu tive com eles, eu expus todas as dúvidas, né, todos os pontos aqui que eu trago aqui no vídeo para entender o porquê eles escolhem um texto crítico que seja tão ruim, por que eles preferem um texto tão ruim, sabe, dado todas essas evidências, eles não responderam nenhuma das minhas questões. Eles deram outras explicações e tal, mas não chegou a nenhum dos pontos. Aqui eu coloquei aqui, esses pontinhos aqui são o resumo disso, né? Eu falei assim, ó, as minhas indagações quanto ao texto preferido da SBB e parceiras internacionais são o texto subjetivo baseado em evidências mais internas que externas, número inexpressivo de cópias, número super expressivo de erros e contradições, ausência de fluxo de transmissão, textos abandonados pela igreja, local de origem pagã, Alexandria, repleto de inimigos da fé e usurpadores de textos, circulação de apócrifos, tinha muita circulação de apócrifos ali nessa região, sem concentração e supervisão apostólica da igreja e sem acesso aos autógrafos, ou seja, o pessoal do Egito ali não tinha acesso aos textos originais, nem uma boa alma ali intencionada não podia nem conferir, não tinha acesso naquele local. Um local de origem sem fluentes gregos, facilitando a produção de inúmeros erros que um crítico moderno não está apto a verificar. Então, hoje o cara vai ler só o texto que está ali, ele não consegue verificar se aquilo era um erro ortográfico ou não, por exemplo. E, ao contrário do que foi dito, as evidências apontam para um texto crítico de qualidade bastante inferior. Essas foram as questões que eu coloquei para eles, assim, tentando resumir, para ver se eles responderam ou não responderam nenhuma dessas questões. E eles responderam o seguinte para mim, eles falaram assim, olha, as sociedades bíblicas não têm o poder de impor um tipo de texto grego a nenhuma igreja. E é gozado eles falarem isso porque eles fazem exatamente isso. Então, se hoje nós não tivéssemos, Deus proteja e sustente. Mas se todas as outras sociedades bíblicas falissem, nós só tivéssemos a SBB produzindo bíblias, nós estaríamos num problema muito sério. Por quê? Porque eles só disponibilizam o texto que eles querem, o texto crítico, o texto que é um texto muito ruim. Nossas bíblias seriam bíblias muito ruins. Hoje nós temos acesso a uma opção, sabe? Mas no que depender deles, eles não oferecem. Apesar de eles falarem que nenhuma sociedade bíblica tem direito de impor. Então, eu não estou questionando a intenção de ninguém. Eles fazem um trabalho interessante de, enfim, mas eu acho algumas coisas desonestas. O uso da palavra Almeida, por exemplo, eu acho desonesto.
E existe uma outra coisa. Eu acho que depois de toda essa polêmica, esse acesso à informação, sei lá, as pessoas estão se informando mais, não sei porquê, mas tem essa questão, não, mas não é o original, não sei o quê. Você vai notar que as versões mais recentes da SBB vêm com um selo atrás que as versões de antes não tinham. Tá? Só se você pegar uma Bíblia um pouco mais antiga, aqui eu tenho, por exemplo, a NTLH, essa aqui é bem antiguinha, você vai ver atrás, ela é lisa, não tem nada, né? Aí você pega uma versão mais moderna, você vai ler atrás, todas elas vai ter esse selo, fiel aos originais. É uma... Enfim, acho que uma jogada de marketing, né? Talvez tentando tranquilizar o coração das pessoas em relação à Bíblia. A questão, não, isso aqui é original, fiel aos originais, fique tranquilo, né? Consciência limpa e tal. Beleza, fiel aos originais, eles estão pegando os originais, mas a pergunta que eu faço é quais originais? Quais originais? Se você está falando de um texto original escrito por um pagão, então beleza, ela é fiel ao texto original escrito por um pagão. De novo, alerta. Não estou falando de 100% do texto. Estou falando aqui de 7%, digamos que seja o texto crítico, tá? Mas que é, né, quase 10 mil palavras, é considerável. Então, esse original que ela é fiel, fiel a um original encontrado em Alexandria, um local ali de origem pagã, sem influência, sem presença da igreja, sem berço de heresias e tudo mais, um texto original cheio de erros, cheio de contradição, com um número inexpressivo, enfim, tudo que já foi falado aqui, beleza, ela é fiel a esse texto, ela é fiel a esse original, mas o leitor comum muitas vezes não se atenta para isso, porque ela está sendo infiel aos melhores textos originais, ela está sendo infiel aos textos originais que têm a melhor tradição cristã. Isso, para mim, é problemático, tá? E essa terminologia, muitos textos trazem isso, a maioria, os melhores textos trazem aquilo. É mentira, é falácia, é desonesto, é perverso. Esse tipo de nota de rodapé. Né? Além dos colchetes, das notas, etc. Né? Aí não é só SBB, vai ter a Internacional e vai ter outras também. Esse é o fim do vídeo. Eu não quis, de novo, eu tentei detalhar, ilustrar, mas não é exaustivo. Né? Então, muitas das informações, se você quiser comprovar do que está dito, eu vou tentar deixar os links aqui para você conferir, tá? E aí você se aprofunda nesse assunto, tá ok? Mas aí a última pergunta é, então qual é a alternativa que nós temos hoje? Tá, eu vou apontar pelo menos duas alternativas para a gente. Nós temos aqui, então, a ACF, tá? E nós temos, então, essa aqui que é uma das mais novas, que é a Bíblia King James 1611. Por que tem esse nome? Bíblia King James 1611? Porque existe a King James atualizada que vai no mesmo ritmo das outras. Então não se engane. Isso é jogada de mercado desonesto. Tá? Bíblia King James 1611 é a que realmente traz do original. Qual que é o problema dessa Bíblia? Eu gostei dela por um lado, por quê? Porque ela pega essa pegada de trazer o texto receptos, uma linguagem fácil, uma linguagem moderna, atual, mas senti falta de seriedade nesse trabalho. Ela é uma tradução de tradução, tá? Então ela é uma tradução da Bíblia em inglês, ela não é uma tradução do grego, por exemplo. Ela pega, né, o livro em inglês e traduz. Se você entende que se você pegasse a Bíblia em inglês, você teria que na sua mente fazer um processo de tradução, isso talvez não é tão problemático assim, tá? Mas como eu disse, né, você vai com essa ressalva aí, que ela não é uma tradução direta do original. Tá? Tem muitos erros, erros ortográficos, erros de pontuação, erros bobos, na verdade, que realmente falta de atenção do editor. Eu tenho ajudado, inclusive, a apontar, a mandar, então as sugestões eles estão acatando, eles estão mudando, tem muito. Então não é um trabalho acabado, mas assim, é uma boa leitura devocional, inclusive, dá para você ter ela em casa tranquilo, mas sempre ficando, às vezes, atento, isso é meio chato, tá?
E a outra opção é a ACF. Tá? A ACF, às vezes, a linguagem é um pouco... não é tão fácil de entendimento, mas eu acredito que entre a CF e a revista atualizada, por exemplo, às vezes a CF é mais fácil do que a revista atualizada. Existe um engano aí nesse sentido, acho que a atualizada é mais fácil, não necessariamente não. Tá? Então, a que você possa ler mais tranquilamente é a CF, tá? Assim, sem muito medo de erro, ok? Então é isso, galera. Eu espero que tenham esclarecido e fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, ok? Tchau, tchau.